Aí, será que os robôs devem ter aparência humana ou não? E aí, robôs, cara. E de novo a gente vai falar do Black Mirror. Até na matéria tem a imagem aí do episódio dessa temporada, que tem o robozinho ali, que é o episódio da Miley Cyrus aí. Tipo, independente se você gosta de escutar a música dela ou não, eu particularmente não acompanho ela, mas o episódio é muito maneiro dela. Então, recomendo demais. Aí essa temporada foram só 3 episódios e os 3 são sensacionais. Até citei aqui numa outra live no outro dia, um outro episódio. Esse da Miley Cyrus é muito louco, porque tem um robozinho lá, que é tipo uma inteligência artificial no robozinho ali, que, velho, sinistro. E esse robozinho tem meio que aparência humanoide, mas não é igual fingindo que é um ser humano. Tanto que é uma boneca, na verdade, que é o robozinho, entendeu? Então, a discussão aqui nossa na matéria de hoje aqui é perguntar sobre os efeitos disso, né? Do robô parecer com um ser humano, parecer mesmo, tipo, de você confundir, achar que é um ser humano, não saber se é um ser humano ou um robô. Então, chega nesse nível a discussão que a gente tem hoje aqui. Então, desde pessoal aí estudioso, cientista, antropólogo, tudo mais, até pessoal que é desenvolvedor, engenheiro e tal, que cria robô, inteligência artificial, eles discutem sobre os riscos, né, e as vantagens de você usar essa abordagem aí de parecer com pessoa, né? Exatamente, essa coisa do robô com aparência de humano, em movimento, parecido com os humanos, é uma figurinha bem fácil, né, na cultura popular, nos filmes. Tem vários filmes que mostram essa inteligência artificial, né? Então, são filmes que mostram esse impacto das pessoas serem muito parecidas, né? É, e não são poucos exemplos, não. Vem desde dos livros lá, dos romances do Isaac Asimov, que é o pai da robótica aí, pra quem não conhece, e até o filme lá, o Eu, Robô, né? Tem o Incrível Robô, tem o Eu, Robô, citaram aqui Vingadores, Era de Ultron, mas, cara, fácil, a gente cita Exterminador do Futuro, Matrix, enfim, tem filme pra caramba, com robô cada vez mais, que tem máquina parecendo humano e lutando contra, e né, as máquinas matando os humanos. O que não falta é filme na ficção, né? O sci-fi é cheio disso, né? Como é uma questão muito polêmica e existem defensores de cada lado, né? Por exemplo, Ben Gutzel, não sei se fala assim Pô, também, falou bem, não falaria desse Gutzel, jeito não, mandou muito bem. Fala que aí de novo, fala de novo. Ben Gutzel, Gutzel, não pô, sei muito se é isso, bom. mas Mas gostei, ok, gostei da sua pronúncia, né? pronúncia. Então, ele programou a inteligência artificial de Sofia, que é um robô humanoide social da empresa Hanson Robotics, lá de Hong Kong, né? E ele acredita que os robôs não devem ser parecidos com os humanos para ajudar a quebrar essa desconfiança. Então, um dos motivos para ser parecido é que as pessoas aceitariam melhor os robôs ali na sociedade, no dia a dia, se eles fossem parecidos com pessoas. Esse é o ponto de vista Sim, dele. e a Sofia, inclusive, você que talvez não lembre, é aquele robô que falou que queria destruir a humanidade e tal, falou que queria matar os humanos mesmo. E tipo, fizeram, porque o robô não entendeu a piadinha, fizeram uma piada. Acho que foi quando ela conversou com o Will Smith. Não sei se foi. Foi um desses assim, tipo, teve a vez que ela conversou com ele, mas teve uma que ela falou assim, não, mas você quer acabar com a gente? Ela, assim, eu quero acabar com a humanidade, matar todos, falou um negócio assim. Então, Ela fez uma piada, na fez verdade. tipo, ela não entendeu, assim, ela concordou, e todo mundo riu, ela riu, assim, porque ela tem essa personalidade de espelhar Uhum. as emoções aí, da face que a pessoa faz, então ficou um negócio, ela ficou meio sem graça na hora, assim, eu achei que ela entendeu atrasada a piada e ficou mal, né? E aí, o pessoal é meio pé atrás com essa Sofia aí, que até ela depois foi admitida como cidadã de um país lá da Oriente Médio, não lembro mais, não sei se é Arábia Saudita, qual que foi, agora é cidadã do país, discursou lá, enfim. É bem humanoide, parece mesmo pessoa, mas não totalmente. Você vê que é um robô por causa da voz, ainda é tipo bem robótica, na cabeça não tem cabelo, então é aberto aqui, dá pra ver as paradas dentro da cabeça e tal. Então assim, é muito parecido com o humano, mas não é exatamente um negócio que você confundiria com o humano. Você vai olhar e saber que é robô. Mas me parece um tipo de projeto que é para evoluir e ficar parecido mesmo com pessoa, muito parecido. Então ele fala aqui, ó, a Sofia olha nos seus olhos, espelha seus movimentos faciais, eu falei aqui, é uma experiência diferente de olhar para uma tela diferente de olhar para uma tela no peito do Pepper, que é o robô aí da SoftBank, né? SoftBank Robotics, que é eles falam que é um semi-humanoide. É um robozinho que tem tipo uma telinha no peito aqui, aparece as coisas ali, né? Então ele fala assim: a Sofia é outra experiência. Já é tipo o ser humano, você olha no olho, porque ela olha pra você nos olhos também, imagina, dá medo, né? Mano? A gente vai falar desse medo aqui. O que que causa esse medo também? Que as pessoas têm, às vezes, da máquina muito assim, entendeu?
Então, assim, apesar disso, vários desenvolvedores de robô discordam dessa abordagem de ser parecido. Então vamos agora falar aqui da galera que pensa que não tem que ser parecido. Exatamente, eles citam a questão do Vale da Estranheza, e a gente vai explicar isso. Vou usar a minha pronúncia aqui de novo, Dor Schooler, não sei se é Eu assim que tô dando fala. sorte, tá caindo tudo pra você agora, hein? Doris Exato. Sculler. Estou me expondo aqui no meu, Maneiro, na maneiro. minha pronúncia. Boa, Então, garoto. ele é cofundador e executivo da Intuition Robotics, né? E ele se opõe frontalmente à produção de robôs que se parecem ou soam como humanos, né? E ele cita essa questão do Vale da Estranheza, né? A empresa dele, fabrica um robô que chama LQ, uma pequena robô socializadora, né, para idosos, criada para combater a solidão dos idosos, e ela é capaz de falar e responder as perguntas, mas constantemente relembra o usuário de que é uma máquina, não um ser humano. Maneiro. Isso aí é bem parecido com o robozinho do Black Mirror lá do episódio da Miley Cyrus. É um robozinho assistente também. Fica trocando ideia e tal. E ele não tenta fingir que é humano. Ele realmente fala, não, mas eu sou um robô. É pra ter A gente piadinha, né? quer ser É, mas pô, robô. eu não sei isso aí. Eu sou uma máquina. Me explica aí você e tal. Então tem toda Uhum, uma programação ali marota dele fazendo esse ping-pong com a pessoa e lembrando que ele é uma máquina, né? Então esse daí exatamente. é bem parecido, então. O Scholar, ele chama essa questão do Vale da Estranheza, que para ele é a ideia de Masahiro Mori, de que quanto mais algo não humano se parecer com humano, mais a gente vai achar estranho e repulsivo. É verdade. Inclusive, isso aí foi o exemplo recente que a gente tem, foi quando lançaram o trailer do Sonic. Quem acompanhou isso aí, alguns meses atrás, saiu um trailer do filme do Sonic, que está sendo produzido e vai ser lançado aí o Sonic, personagem lá da SEGA, né, do Porco Espinho lá que Mega corre. Não sei se Drive. você é gamer ou se você não é, ou se Uhum. você viveu a infância nos anos 90, você vai se lembrar do Sonic, tinha lá no Mega Drive e depois os outros videogames da SEGA. É um personagem aí que tem desenho animado, tem um monte de coisa, galera. Por favor, vocês sabem que é o Sonic, né? Tem até história em quadrinho do Sonic, um monte de coisa, desenho animado, tudo mais. Então, acho que até as crianças de hoje conhecem o Sonic, né? Porque tem desenhos novos aí sempre lançando. Então, assim, o Sonic está sendo produzido um filme e saiu o trailer há alguns meses. Faz, eu acho, uns 2, 3 meses. Não faz muito tempo, não. E o Twitter bombou a produção porque o Sonic estava muito estranho. E a estranheza é o conceito aqui do Vale da Estranheza. Que o Sonic estava muito parecido com o ser humano. E isso parecia uma pessoa de cosplay. E todo mundo achou muito bizarro, muito esquisito. Porque o Sonic não é um modelo igual de pessoa. Se você for ver, ele tipo é pequenininho, a mão é grande, a cabeça é grande, o olho é grande. Porco E fizeram. espinho, né? Exatamente, é um porco espinho modificado ali, de Uhum. um caricaturizado. E, pô, é assim que a gente acostumou a ver o Sonic. Aí quando fizeram um Sonic que parece pessoa, e supostamente ele foi feito por computação gráfica também, é CGI. Mas, quando você olhar, parecia uma pessoa vestida de Sonic, né? Então, assim, ficou um bagulho esquisito. Ninguém gostou. E até os fãs fizeram um modelo lá de como deveria ser o Sonic. E, inclusive, por causa das reclamações, a galera da produção do filme falou que ia modificar. E ainda não saiu ainda a cara do Sonic pra A valer. nova. É a nova, mas Uhum. vai ficar mais parecido com o que é no jogo, nos desenhos. Então, assim, ou seja, não é um robô, mas caiu no princípio do Vale da Estranheza, porque é um negócio que não é humano, parecido com um humano, ficou muito bizarro e assustador. Talvez tenha um nível aí que você tem que entender, né? Não pode ser nem muito parecido, nem pouco parecido, ou se você estiver no meio, caso o Sonic estava no meio, né? É mais ou menos parecido, causa essa estranheza. Inclusive esse empresário, o Schooler, ele acha também que é eticamente errado você fazer isso, porque as pessoas vão se sentir enganadas, porque elas achavam que era um ser humano que estava ali falando com elas e não era de fato, né? Só que também tem o outro lado. Tem as pessoas que de fato querem ser enganadas. Esse que é o ponto. No filme Inteligência Artificial, que já é um pouco mais antigo, né? Era um casal que não podia ter filhos e naquela época no filme existia já a tecnologia para criar humanoides perfeitos com inteligência artificial e tudo mais. E eles queriam replicar a experiência de ter um filho. Eles não iam conseguir replicar essa experiência dessa forma se não fosse um robô que parecesse uma criança. Só que o robô é Viagem. tão parecido com uma criança que chega em alguns momentos que, né, o filme começa a questionar essa questão de até que ponto o robô é um robô ou começa a ser um ser, né? Ter vontade própria, ter sentimentos e tudo É mais. que é a questão do Matrix, do Eu Robô. Isso. Inclusive tem um filme produção Netflix recente aí que chama Mãe.
Mother. I am I Am Mother. Mother. Uma coisa assim. Então, assim, também assisti e é uma crítica bizarra a esse conceito, embora o robô ali não se parecia com o ser humano, mas a discussão era a questão da consciência ali, né, de quanto a máquina era confiável ou não, né? É um filme bem legal para assistir É também. Então, bem conflituoso nesse ponto então aí, tem né? essa questão, né? As pessoas têm, talvez, não é eticamente errado porque elas querem ser enganadas. Elas querem ter essa sensação de estar falando com É uma talvez pessoa. algumas, né? É, É bizarro isso aí. Tem outro episódio do Black Mirror que é assim também, que comprou as pessoas, né? Que a mulher, o marido morreu, parece, e tinha lá, comprava formatava como se fosse a pessoa e tal. Tem um episódio que é assim que eu lembro também. exatamente. Que Tem uma, comprava, fazia o corpo, né? E depois você programar a pessoa para ser de um jeito que quisesse e tal. é, tem uma função, né? Que a pessoa às vezes quer uma pessoa realmente que ela possa controlar. O que não acontece com uma pessoa de verdade, né? Não dá para fazer nem com os animais, de verdade. Exato, Que você exato. controla, mas o animal pode se rebelar a qualquer momento. Então, ó, destaque da matéria aqui, falar aqui sobre o robozinho deles ali, né? Vou arriscar uma outra pronúncia aqui, que eu acho que é LQ. É LQ, fofa, verdade. uma amiga, pelas nossas pesquisas, um objetivo ainda, um objeto ainda é capaz de criar uma afinidade positiva e aliviar a solidão. Isso sem precisar se parecer com o humano. Então é a justificativa aí da LQ. E outra coisa que, né, quando a gente fala dessa questão de ser humano é bom ou ruim, eles falam às vezes aqui nem que é bom nem que é ruim, né? Que Uhum. mais a utilidade, vamos dizer assim, né? Que muita gente acredita que é suficiente um robô ter características humanas básicas, né? Que nem olhar, o gestual e tal, mas não precisa ter uma forma humana hiperrealista. Igual eu falei aqui do I Am Mother lá, o filme, tipo, o robô faz várias coisas que o humano faz, mas você vê claramente que é uma máquina, tipo, é Exato. lata o bagulho, a cabeça Uhum. grandona, parece um monitor aqui na cabeça, parece até um pouco predador, tá ligado? Predador não, o alien, né? Que tem um cabeção assim. Então, assim, é um bagulho meio alienígena, mas tem atitude Uhum. humana ali, fala, né? Faz uma voz. A voz é humana. É. A É voz uma é voz de humana. mãe, Uma inclusive, voz de né? mãe que É, passa conforto, fala, não, não, exato. não, não, minha filha. Então, assim, é meio bizarro, assim, meio assustador, mas tá ali a utilidade tá clara, né? Inclusive essa questão de imitar os humanos, né? Foi perguntado para outros cientistas, né? Se a gente vai chegar ao ponto, né, na ficção científica já simula isso, onde os robôs tenham consciência, né? E aí ele começa a tomar decisões por si só, tem a liberdade para fazer isso, né? E é um ponto polêmico, né? Porque a gente tem vários filmes de ficção que simulam catástrofes que acontecem depois que os robôs ganham essa consciência, né? E eles aqui discutiram, né, falando se vai ou não. Então, assim, alguns falam que nunca vai ser como, nunca vai ter como a máquina ter consciência, né, de ela saber que ela existe, por exemplo, né, tipo, ela entender que ela é uma máquina, que ela existe. E, por outro lado, alguns falam que vai ter. Agora não dá ainda, mas depois vai dar. Então, É. assim, que vocês acham aí? Responda para nós no chat aí. Você acha que as máquinas têm como chegar nesse ponto ou não? Então, assim, eu acho que é uma discussão difícil de ter uma opinião fechada quando você pensa, né? Eles falam aqui sobre moral, sobre ética, sobre várias coisas. Inclusive, aqui no destaque da matéria, o cara fala assim: precisamos que robôs sejam e tenham mais compaixão que os humanos, mas que ao mesmo tempo não imitem seus vícios emocionais. Então, assim, é uma equação que para mim é difícil de fechar. É Eu não difícil, vou entrar na né? discussão se vai ter consciência ou não, mas, por exemplo, se for possível, ele vai tender a ter os mesmos problemas das pessoas. Isso aí é um negócio que eu até falei quando a gente citou. A gente está sempre falando aqui da inteligência artificial, né? Então acho que essa é a questão mais da inteligência artificial do que do robô exatamente. Que a alma desse robô vai ser o software. Então, eu até falei da história lá do Vingadores, que tem na Era de Ultron, tem isso, né? O Ultron foi criado pelo Tony Stark no filme lá, no quadrinho é outra coisa, tá? Mas no filme ele foi criado pelo Tony Stark e ele para cumprir a missão que ele tinha lá, de proteger os humanos, coisa e tal, ele viu que os humanos eram ameaças para os próprios humanos, né? E aí, por isso que ele queria matar todo mundo e tal, fazer isso aí, né? Fazer o que os humanos querem no fundo fazer e não assumem, vamos dizer. É isso que dá a entender no filme. E Apertou o botão de depois, reset, né? e depois ele foi e fez um negócio que todo mundo tem medo da singularidade tecnológica, que é quando a máquina vai criar outras máquinas. Só que quem foi criado? O Visão, que é uma máquina que o Ultron criou. E o Visão, na verdade, é mais defensor dos humanos. Então,
A máquina criada pelo humano é contra o humano. E a máquina criada pela máquina é contra a máquina. Ambos se rebelaram com seus criadores, entendeu? Uhum. Então, o Visão, ele até parece mais pessoa. Ele é até mais humano. E enquanto o Ultron, ele não se parece tanto com o ser humano, embora foi criado por um. Então, tem meio que isso. Parece que a máquina ela acertou mais a mão em ser criadora de uma máquina que parece um humano, enquanto o humano não conseguiu criar uma máquina que parecia com ele. Então ficou meio que uma lógica circular e meio que um paradoxo. Enquanto que o humano cria a máquina quer destruir o humano, a máquina cria outra máquina que quer salvar o humano da outra máquina que quer destruir ele. Então ficou um É. negócio assim, até as características, a empatia, o Visão é tipo, é o hiperrealista. Uhum. E o Ultron é o que tá no Vale da Estranheza. O Visão, inclusive, ele fala, no filme, ele fala assim, eu não gostaria de destruir o Ultron, mas eu sinto que é certo. Ou seja, ele quebra a regra. Eu acho que a questão do ser humano é muito isso. Por isso que a gente não consegue repetir isso com uma equação, porque o ser humano é aquela coisa ilógica. Ele quebra a equação sem ter sentido nenhum. E a gente não tem essa tecnologia ainda de conseguir repetir isso, por isso ainda acho que Não, está e a longe. máquina, mesmo quando ela finge aleatoriedade, ela segue regras Regras, fixas. De exato. novo, a gente vai para o Matrix lá, porque precisava do escolhido para conseguir fazer coisas Uhum. diferentes. E é o motivo pelo qual, quando eu jogo RPG, essas coisas, eu não gosto do dado online. Porque ele dá menos possibilidade. Pô, se eu quero tirar um número alto aqui, se eu quero jogar, sei lá, um War, um banco imobiliário, qualquer coisa aqui, e preciso tirar vários 6 seguidos para poder ganhar, talvez no dado rolando eu consiga. Mas no digital, dificilmente ele vai repetir o mesmo resultado 3 vezes. Uhum. Ele não tem esse trabalho de aleatoriedade de verdade. Ele tenta meio que equilibrar. A máquina é tão perfeccionista que ela tende ao equilíbrio. Né? O humano é caos mesmo, é o que cair, é o que for, né? Exatamente. Isso aí, gente. E aí, o que vocês acham? A gente fez uma enquete no Instagram perguntando para os participantes, né? Foram 67 participantes perguntando se os robôs devem ter aparência humana. E 57% disseram que não, tem medo, assistiram algum filme de ficção científica e falaram, caramba, vai acabar o mundo. Então, o pessoal ainda tá com Eu medo. votei nessa enquete aí, eu votei no não também. Confesso. É, Confesso que eu votei na enquete e votei no não também, que eu acho que. Eu li a matéria primeiro e fiquei pensando e o argumento dos caras me convenceu. Eu não tinha opinião nenhuma quando eu comecei a pegar aqui isso aqui pra falar e me convenceu que talvez deixar a máquina sendo máquina ela ajuda mais, assim. Fiquei, não só pelos problemas que pode causar, mas pela meio que a estranheza mesmo. Eu tenho isso. Eu vejo uma máquina tentando ser parecida, a Sofia lá, mano. Se eu tivesse presencialmente vendo ela falar aquilo, eu ia querer destruir ela, mano. é estranho, Eu ia né? querer falar, mano, desliga Incomoda. essa. Taca fogo nisso aí, mano. Porque, sei lá, mano. Isso aí vai se rebelar, É, vai matar a gente qualquer hora aí e tal. Então, assim, eu acho que eu não. Realmente. Nessas histórias, isso é recorrente, né? No Matrix é isso, começou a Guerra das Máquinas lá. Que o, a primeira máquina que atacou o humano e matou o humano, ela falou, argumentou que ela não queria morrer. Entendeu? Então essa discussão de humanizar a máquina e tal. Ia ser um que não ia conseguir entrar nessa vibe. De depois criar direitos para as máquinas, começar a ter. Entendeu? Se a máquina começar a ser consciente, vai começar a querer ter gente que vai defender os direitos das máquinas, vai querer criar legislação para isso, sim. como se a máquina fosse um ser vivo. E como se a gente fosse preconceituoso por achar a máquina inferior ao homem. Uhum. Que nem um monte de coisa já tem. Dos animais, tem gente querendo igualar o animal com o ser humano, tem de um monte de coisa. Iam falar que a gente é machinofóbico, vai? É. Será? O que vocês acham disso aí, ó? Tá vendo? Criei agora aqui, ó. Talvez eu dê ideia, porque eu não deveria falar isso aqui. Mas já tá dito. Então, assim, o que vocês acham? No chat aqui teve alguns comentários, pouco, mas teve. A Valéria falou que lembrou do filme Inteligência Artificial, o Diego citou, né? Ela falou, me remete a algo muito assustador. Eu também, eu acho assustador quase todos, né? Acho muito bizarro. Embora não é um medo que dá vontade de sair correndo, mas dá vontade de destruir, porque parece que uma hora vai ser ameaça, sabe? É, é isso mais que eu sinto, né? A Mari falou aqui, ó. Não apoio os robôs terem aparência de seres humanos, porém a- podem até ser bonitos, mas tem que sempre referenciar que são máquinas. Então, o robozinho lá da Miley Cyrus na série lá, tá até aí na matéria tem a fotinho. É rosinha, é bonitinha, tipo uma bonequinha. Pra criança, assim, é meio que um robô, boneca. É bonitinho, mas não tenta ser um bebê ou coisa assim, né? Até bebê, bonequinho de criança
de bonequinha de menina que é bebê, assim, que parece uma criança, já é meio assustador. Eu vi umas bonecas super. Eu vi outro dia uma matéria das bonecas que é total realista, parece um bebê de verdade, me dá uma sensação que parece um bebê morto, entendeu? Então me dá uma maior agonia aquele negócio, eu não gosto. Então o robô também, para com isso. Votei na matéria. Obrigado quem votou junto comigo aí no não, vamos deixar isso não. Mas quem votou sim aí, vocês são muito loucos, meu irmão. Isso que eu acho de vocês.